E aí, galera linda, eu tava devendo aí pra vocês. E aí, galera linda, tava devendo pra vocês aí maiores explicações, né, com relação às entradas que eu coloco aí no grupo, que eu coloco entrada, stop, primeiro alvo, segundo alvo e tudo mais. Então eu vim aqui mostrar pra vocês como é que vocês têm que interpretar esses sinais que eu vou dando ali no grupo, tá? Então vamos lá. Existe uma teoria, tá, da análise técnica, que o mercado sempre vai se mover em ondas. Ele não vai subir completamente reto e nem vai descer completamente reto, tá? Isso acontece porque, de tempos em tempos, todo mundo que carrega alguma ação, alguma operação, tende a fazer uma realização e botar um pouco desse lucro no bolso. Então, com essas correções, faz com que graficamente o desenho se forme, fique um gráfico em formato de ondas, em que você tem uma subida muito forte e aí você tem uma queda um pouco mais devagar, que é uma realização, entendeu? E essa é a teoria da análise técnica. E cada vez mais em que os mercados vão se utilizando de ferramentas tecnológicas, de robôs, para que os grandes bancos, grandes players façam as operações, isso se torna cada vez mais importante. Por quê? Na hora que você vai programar um robô, você necessariamente precisa dizer, compre até o preço tal, venda quando chegar no preço X. Então, é assim que é programado um robozinho, porque as grandes corretoras, elas já não operam mais com um operador ali olhando, que nem a gente fica aqui na tela, olhando o gráficozinho. Elas já botam aquelas determinações ali no robô, programam o robô dessa forma, e o robô vai executando ali, ele vai comprando até um preço, a partir dali ele para de comprar e o mercado vai subindo o preço sozinho, chega num certo nível e ele começa a realizar aquele lucro, tá? Então, isso são as bases teóricas da análise técnica. Outra explicação que eu uso muito também é o seguinte, o mercado, ele tende a ser caótico, mas para ele ser menos caótico, ele precisa seguir regras. E as regras que nós temos, tirando o emocional do operador, são justamente essas regras de análise técnica. Então, assim, são regras milenares, coisas muito antigas, vários operadores já usaram. Os maiores investidores, os maiores operadores, os maiores traders sempre utilizam de análise técnica em algum momento da sua operação, da sua análise. E a gente, então, tende a aproveitar todo esse conhecimento, toda essa experiência, para também tentar surfar um pouquinho no preço. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, né, de um gráfico da Petrobras, que é no gráfico semanal, o gráfico mensal e o gráfico diário. Se você observar, os preços da Petrobras, eles vão subindo em ondas. Por exemplo, aqui no semanal, ele subiu, deu uma baixadinha, subiu, deu uma baixadinha. E essa baixadinha aqui a gente chama de realização. Por quê? Ela não é grande o suficiente a ponto de se transformar numa tendência de baixa, mas é a hora em que a galera que comprou aqui embaixo, vem fazendo um pouco de realização para o papel ter força novamente para subir. E quando eu coloco aquelas operações no grupo, são justamente esses momentos em que a gente tenta aproveitar. Então, se a gente não conseguiu pegar o papel aqui embaixo, por exemplo, no 11,52, a gente vai tentar pegar o papel aonde? Aqui, quando ele romper esse 14,56. A gente não conseguiu pegar aqui, a gente vai pegar o papel aonde? Quando ele romper esse 16,18. E para isso, a gente tem vários indicadores que já foram trabalhados, extremamente massificados dentro da análise técnica, para que a gente se utilize e tenha uma ideia de onde é que esse preço pode vir a parar, esse preço pode vir a segurar, para a gente tentar evitar ao máximo de tomar grandes perdas, tá? Então, você vê aqui, por exemplo, no gráfico diário da Petrobras, ela veio subindo, houve uma realização, segurou aqui nesse ponto que a gente chama de um ponto de suporte, e aí ela subiu, sendo que um suporte anterior, quando ele rompido, ele se transforma numa resistência, porque vocês concordam que nesse ponto aqui, a gente não conhecia o ativo, a gente sabia que o ativo chegou aqui, ele segurou e voltou a cair. Voltou a cair nesse suporte. Aí você vai passando. Aqui, novamente, se tornou uma resistência. E uma resistência rompida vira um suporte. Tudo isso a gente vê dentro de um curso de análise técnica. Mas por que eu tô explicando tudo isso para vocês? Porque eu quero que vocês entendam que quando eu dou as entradas lá no grupo, o que eu quero dizer é, eu fiz um estudo prévio com base nas ferramentas de análise técnica e o que eu estou enxergando no momento naquele ativo é o que eu estou passando para vocês como ponto de compra. Então, eu, por exemplo, passo para vocês um desenho parecido com esse. Tá vendo? Em que vocês veem, vou trazer para agora,
em que vocês veem aqui essas médias e tal, são médias clássicas dentro da análise técnica, e que elas apontam nesse momento em que um ativo está em tendência de alta. Então, o que acontece? Eu coloco aqui nesse ativo, né? Supondo que a gente não tivesse conhecido esses 2 dias. Eu teria colocado aqui, teria traçado uma resistênciazinha aqui a ser vencida, e que se caso essa resistência fosse rompida, ela poderia vir novamente, o preço poderia vir aonde? Na próxima resistência, que seria esse 32,02. Então aqui, ó, eu coloco a entrada do meu preço, a entrada da compra é justamente aqui no 31,09, aonde pode ser que esse ativo pode voltar e até me tirar para sair da resistência, é justamente aqui, ó, no 29,07. Então, se o ativo romper essa última resistência aqui, significa que ele pode estar entrando numa tendência contrária, numa tendência de baixa, e vir buscar esse último fundo dele aqui. Então, eu coloco a minha entrada aqui no 31,16 e, caso ele volte aqui no 29,60, eu saio da minha operação com prejuízo, tá? Porque aí pode ser que ele venha a ter prejuízos muito maiores, porque olha como ele subiu aqui. Ele pode vir tentando procurar, por exemplo, esse fundo aqui, e olha o tanto de prejuízo que a gente vai ter. E olhando aqui o ativo para cima, comprei aqui no 31,11, aonde é que eu quero fazer a minha parcial? Justamente aqui, ó, no 32,02. Se você tivesse comprado antes de ontem, por exemplo, esse papel, você veria que ontem ele bateu no 32,02, então você teria feito sua parcial. E aí ele voltou para cá. Então, como é que a gente interpretaria isso? Você entrou aqui no 31,01, botei lá, compra. Gente, galera, entrada do preço 31,01. Beleza, você foi lá, comprou no 31,01. Aí o ativo veio andando. No dia seguinte ele bateu o 32,02. Quando você entrar no 31,01, você já vai deixar sua saída, sua venda lá no 32,02. Aí para você ver, ele veio aqui e bateu no 32,02. No que ele bateu no 32,02, você já traz a sua ordem de metade do que você tinha para o 31,12. Então, por exemplo, você entrou com 200 ações aqui no 31,11. Deixou 100 ações aqui no 32,02, ele vendeu 100 ações aqui no 32,02 e você vai pegar as outras 100 ações que sobraram e vai colocar aqui no 31,01. Então, ele teria te tirado com 50% no lucro aqui da operação, entendeu? E você não perderia mais dinheiro nessa operação. Ah, Jennifer, mas se você vê, ele foi lá, bateu no 31,11 e voltou. Cara, não tem problema, você entra de novo, pode entrar de novo se as condições permanecerem as mesmas. Mas o importante é lucro no bolso. Entrou num valor, chegou no primeiro alvo, você já realiza metade das ações que você entrou. Entrou com 100, realiza 50. Entrou com 200, realiza 100. E já traz o outra ponta de venda para a sua entrada, para que você não perca mais dinheiro naquela operação, tá? Então, esse é o princípio da análise técnica, esse é o princípio das operações. Espero que tenha ficado claro para vocês aí, eu vou estar colocando isso no grupo. E qualquer dúvida que vocês tenham, pode vir a me perguntar novamente. Se quiserem que eu faça outro exemplo com outra ação, a gente pode fazer também, tá? Mas é só para ficar bem claro para você o que essas operações de swing trade representam. Elas representam operações que a gente não vai carregar por longo prazo, a gente vai carregar por um dia, por 2 dias, por uma semana, por no máximo 2, 3 semanas, tá? Então é isso, galera, espero que eu tenha ajudado vocês aí, um excelente dia, e continua acompanhando a gente aí no grupo, que vai ter sempre operação dessa boa aí passada para vocês, tá?